O futebol tá chato? Pepe Guardiola matou o futebol? A gente não tem mais jogadores técnicos como antigamente? Alguns desses questionamentos surgiram no Twitter, principalmente agora na época de Eurocopa e Copa América, com jogos muito ruins do Brasil, da França e da Inglaterra, jogos chatos de assistir. Não só que essas seleções não desempenharam um bom futebol, elas não tentaram desempenhar um bom futebol. Elas jogaram de uma forma muitas vezes covarde, principalmente a Inglaterra e a França, com marcações de linha baixa, tentando ao máximo cozinhar o jogo. Os jogos da Inglaterra, o Pickford, goleiro da Inglaterra, demorava minutos para bater o tiro de meta. O time empatando e o goleiro sem pressa nenhuma. Algumas coisas que irritaram muitos torcedores, né? E muitos fãs do futebol. E já tinha um questionamento antes sobre se o Pepe tinha feito bem ou mal para o futebol. Como se o Guardiola não tivesse nos dado o melhor time da história no Barcelona, com os melhores momentos esportivos que um time pode ter. Eu acho bizarro alguém criticar o Pep Guardiola ou a forma como o time joga como se fosse feio. Muito pelo contrário, é um jogo muito bonito, de muita organização, de muito talento. Essa ideia de que ele suprime os talentos individuais e a criatividade não é verdade. Eu acho que a prova disso é o Vinícius Júnior, que no Real Madrid desempenha tão bem e na seleção desempenha bem também. Só que num time tão ruim que parece que ele não joga bem assim. Parece que o nível do Vinícius Júnior é diferente na seleção brasileira e no Real Madrid. E não é verdade, o nível é o mesmo, o jogador é o mesmo. É o time da seleção brasileira que é muito pior do que o time do Real Madrid. E aí o Vinícius faz a jogada e ninguém conclui. O Vinícius faz a movimentação e ninguém faz o passe para ele. Enquanto no Real Madrid, o Kroos, o Modric deixa ele na cara do gol. Então, o jogo de seleção, ele engana muita gente. Porque tem muita gente que não assiste os jogos europeus, assiste jogos de seleção e jogos do Campeonato Brasileiro. E aí, quando vê os jogos de seleção e é chato, e quando olha os jogos do Brasileirão e é chato, ele acha que o futebol tá chato, tá ruim, tá tecnicamente inferior. E eu não acho que isso seja verdade. Tá? Eu acho que antigamente a técnica era muito importante, tinha um espaço muito grande dentro do futebol, porque não tinha a performance física tão forte como se tem ultimamente. Mas essa realidade não é do futebol, essa realidade é de todos os esportes. A gente vai ter a Olimpíada daqui a 19 dias e eu tenho certeza que recordes mundiais serão quebrados, recordes olímpicos serão quebrados em todas as modalidades. Porque o futebol e os esportes são cada vez mais físicos, com uma performance cada vez maior, com a nutrição cada vez mais evoluída, com a recuperação cada vez mais evoluída, com fisioterapia, com tudo que tem direito hoje no esporte que não tinha antigamente. Então, criticar o futebol por virar um esporte de alta performance com alto rendimento físico não faz sentido na minha cabeça. É a realidade de todos os esportes ultimamente. Então, isso não vai mudar. A questão é, eu entendo que muitas vezes o jogo fica enfadonho. O futebol americano é sempre um jogo movimentado, com várias pontuações. O futebol consegue te dar um 0-0, que são 2 horas torturantes, de tão ruim que pode ser. Eu entendo isso. E a gente pode tentar criar mecanismos para melhorar isso. Porque eu acho que o futebol não piorou tecnicamente. Eu acho que as pessoas pararam de gostar tanto de futebol e gostam cada vez mais dos times dela. E só dos times dela. Então o torcedor corintiano, o torcedor flamenguista, o torcedor são paulino, ele ama mais primeiro o São Paulo do que o futebol. E isso gera resultados ruins para o futebol. Porque o torcedor não vai cobrar um jogo melhor. Ele vai cobrar que o São Paulo ganhe mais. Ele vai cobrar que o Corinthians ganhe mais. Ele vai cobrar que o Palmeiras ganhe mais. Então o interesse do torcedor não é ver a evolução do futebol. O interesse do torcedor é ver a evolução do time dele. O resto que se dane. Se a arbitragem rouba, se não rouba, se é muito ruim, se é muito boa, não interessa a ele, contanto que a taça esteja no estágio do time dele no final do ano. Então a gente tem que mudar alguns pensamentos. Mas eu acho justo questionar a qualidade do jogo. Principalmente esses jogos de muitas expectativas. Né? A gente teve um Arsenal e Manchester City horrível nessa temporada do Campeonato Inglês, que gerou muita discussão também. A questão é, como fazer o futebol ser mais entretenimento? Que eu acho que é isso que é a reclamação final. Que quando o cara não tá vendo o time dele, ele quer ser entretido. Então quando ele vê Inglaterra e Suíça, ou França e Portugal, ele quer um grande jogo. Ele não quer as coisas horríveis que foram esses jogos. Qual é a questão então? Como fazer que os times joguem mais? Ou joguem de uma forma mais
showball, igual o pessoal parece querer no Twitter, né? Antigamente a vitória valia 2 pontos e o empate 1 ponto. Hoje vale 3 pontos a vitória. Só que qualquer vitória vale 3 pontos. Por 1 gol, por 2 gols, por 3 gols, por 4 gols. Tudo vale 3 pontos. E isso no Campeonato Brasileiro, em outros campeonatos, mas principalmente no Brasil, gera muitos jogos onde o time faz 1-0 e recua. Joga com as linhas mais baixas, não quer saber mais de gol, fica fazendo cera. Tudo isso por quê? Porque o time é cobrado pelo torcedor a ganhar, não a jogar bem. Como eu falei anteriormente, volta para esse ponto de o torcedor não cobra do time um bom futebol, cobra do time um bom resultado. Isso gera esse vício de não precisamos jogar bem, precisamos ganhar. Então, se a gente muda o sistema de pontuação, talvez melhorasse o jogo. Por exemplo, a vitória vale 3 pontos por 1 gol de diferença. Se você ganha por 2 gols de diferença, vale 4 pontos. Se você ganha por 3 ou mais gols de diferença, 5 pontos. Então a vitória no máximo valeria 5 pontos. Isso estimularia os times a jogar mais para frente, a tentar fazer mais gols. Porque ganhar de 1-0 talvez não seja suficiente para você alcançar o seu rival. Isso gera uma disputa mais acirrada, porque se o time está 5 pontos de vantagem, ou 7 pontos de vantagem, em vez de ser 3 rodadas, uns 7 pontos de vantagem, vira 2 rodadas só. E aí faz com que os times fiquem mais próximos e corram mais atrás do resultado. Porque às vezes no brasileiro o time abre 4, 5, 6 pontos e começa a sentar na vantagem. Com esse esquema de mais pontos para quem ganha, tipo, por mais gols, geraria uma instabilidade no time que está na frente. Então ele tentaria continuar ganhando, porque ele sabe que em 2 jogos bons, o segundo colocado, ele faz 10 pontos. Então ele teria que jogar mais futebol também. Isso é uma das estratégias, né? No mata-mata fica mais difícil dar esse estímulo, né? Na Eurocopa, como são jogos de mata-mata, jogos de mata só, né? Que é um jogo único. Como é que eu faria o time atacar mais? Como é que eu faria o time ser menos covarde? Como foi a Inglaterra, como foi a França, como foi Portugal? Talvez beneficiando aquele time com o melhor número de pontos, né? Então se ele ganhou nas oitavas por 2 gols, nas quartas por 3 gols, na semi por 2 gols, e o outro time vem empatando, ganhando por 1 gol só de diferença, na final, essa seleção que ganhou melhor teria algumas vantagens. Seja qual for, poder tirar um jogador que está suspenso e usar ele no jogo, talvez começar os 10 primeiros minutos com um jogador a mais. Eu sei que é maluco tudo isso que eu estou sugerindo, mas se vocês estão reclamando tanto que o jogo está ruim, e eu vejo muito saudosismo no futebol, falando sempre que antigamente era melhor, que antigamente tinha jogadores mais técnicos, então a gente não pode ser conservador também nas mudanças da regra do esporte. Se vocês estão insatisfeitos, alguma coisa tem que mudar. Então a gente tem que buscar essas mudanças na estrutura do futebol, para que ele fique mais divertido e mais entretenimento. A gente consegue fazer isso, só que toda vez que alguém tenta sugerir alguma coisa diferente, os próprios torcedores entram numa contradição e são contra, né? Então, eu não estou falando que as ideias que eu estou dando aqui são as ideias ideais. Estou só falando que a gente tem que sentar, então, para conversar sobre como vamos levar o futebol para frente. Como que a gente vai transformar esse esporte em uma coisa mais divertida para quem está assistindo. Que aí a gente consegue, talvez, chegar e alavancar ideias melhores, ideias mais consistentes do que eu apresentei aqui no vídeo. A questão só é essa. Vamos então admitir que a covardia dos times piora o jogo e tentar combater essa covardia, ou senão a gente continua do jeito que está. Então são os dois lados da moeda. Não dá pra gente ficar com saudosismo e não buscar a evolução, né? Porque voltar no tempo a gente não vai, né? Só que do nível técnico, eu não acho que as coisas pioraram. A gente tem muitos jogadores sagrados de antigamente, eu entendo isso. Mas falar que Bruno Guimarães não é técnico é que quem nunca assistiu Bruno Guimarães jogar futebol. Jogador extremamente técnico. Ah, mas na seleção ele só bateu, mas aí a questão é o jogo que a seleção joga. Porque eu entendo, o meio-campo da seleção foi vergonhoso. O jogo contra o Uruguai foi constrangedor. O time não conseguia tocar 5 bolas no meio de campo. Paquetá muito mal, Bruno muito mal, João Gomes muito mal. Mas são 3 jogadores extremamente técnicos. Não é culpa deles em si, é o sistema de jogo que está errado. Eu já vi gente falando que o Mbappé é um cego da bola, que só sabe correr e chutar. Quem fala isso não entende nada de técnica de futebol. O Mbappé é extremamente técnico, extremamente talentoso. Eu vejo isso muito do Cristiano Ronaldo, tanto não falando que ele é um jogador muito esforçado,
e que o talento é do Messi. Gente, o Cristiano Ronaldo é extremamente talentoso, muito talentoso. É que ele é muito dedicado também. Só que a presença do Messi faz ele parecer ser menos talentoso do que ele é. As pessoas têm que parar de achar que talento é só coisa extraordinária. O jogador de futebol profissional, do Vasco, do Vitória, do Santo André, de São Caetano, qualquer jogador de futebol profissional, ele já é um jogador muito técnico, muitas vezes. A gente tem que parar com essa ideia de que a técnica do futebol morreu. Eu acho isso um absurdo. A questão é, a gente tem que criar ferramentas para transformar a técnica e o jogo ofensivo em algo mais importante do que ele hoje é. E aí gera um problema. Por exemplo, o Leicester de 2016 foi um time muito surpreendente, o campeonato inglês que ele venceu. Se a gente faz esse esquema de pontuação preferenciando quem goleia, talvez o Leicester não teria sido campeão. Ou talvez isso iniba times menores a ser campeão, porque você não vai poder jogar por uma bola, por duas bolas, ou pelo contra-ataque, ganhar de 1-0, ganhar de 1-0, ganhar de 2-1. Não que o Leicester tenha feito só isso, né? Fez ótimas exibições. Mas a questão é, como que um time pequeno consegue ser campeão, sendo que quem goleia mais geralmente ganha mais pontos, né? Então fica sempre esses questionamentos de tudo que a gente tenta inventar, tem um lado positivo e negativo. A questão é se a gente está disposto a sacrificar o lado negativo para beneficiar o lado positivo. Então a gente tem várias ideias para melhorar o futebol. A questão é, você vai aceitar ou você vai ficar reclamando? É isso, gente. Obrigado por ter assistido. Deixa um like, deixa um comentário e até a próxima.